Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. Após a pausa, o regresso. E que regresso nesta nova série de programas. Hoje, nas Conversas de Esquina, temos o prazer enorme, diria, de receber o antigo jogador do Sporting Clube de Portugal, também da Real Sociedade, e antiga estrela da Seleção Nacional de Futebol, Ricardo Sá Pinto. Ricardo, muito obrigado por teres aceitado este convite. É um prazer receber-te aqui. Prazer é meu. A primeira pergunta é inevitável. Uma vez coração de leão, para sempre coração de leão? Realmente fiquei conotado com essa frase depois de muitos anos de dedicação ao Sporting Clube Portugal, e é algo que me orgulha e é uma honra também para mim ser reconhecido pelos adeptos, pelos sócios, enfim, por todos aqueles que vivem apaixonadamente o Sporting Clube Portugal e simpaticamente me chamam realmente Ricardo Coração Leão. Enfim, tem ali, há várias frases que me irão acompanhar eternamente. E é uma ligação eterna, sem dúvida nenhuma. Fazes parte de uma geração de jogadores, a última geração, aliás, que vê o futebol apenas e só como paixão. Eu sempre vivi o futebol primeiro com paixão, continuo a viver com paixão, porque se não tiver paixão não consigo viver ou trabalhar no futebol, porque exige realmente uma grande dedicação. A competência tem que estar lá em todas as áreas, logicamente, mas a dedicação ou vontade não chega, mas isso é o princípio de tudo. E, portanto, num mundo tão exigente como é o futebol e tão competitivo, para suportar tanta rivalidade, tanta competitividade, tantas coisas que por vezes não se vêem, mas que são difíceis de gerir e de digerir, a paixão é que nos faz aguentar tudo e mais alguma coisa e continuar o caminho neste mundo deste desporto fantástico que é o futebol, não é? O dinheiro retirou um pouco aquele catalisador dessa paixão? Ou ainda hoje se consegue? O dinheiro, lógico, não vou ser irónico ao ponto de dizer que o dinheiro não é importante, nem vou ser. Enfim, acho que temos que ser sérios e perceber que a partir de uma certa altura, nomeadamente quando fui convidado para ser sénior do Sport Mega Salgueiros, foi o meu primeiro ano de sénior e comecei a receber um ordenado, comecei a perceber que também estava na altura e jogava futebol, enfim, e percebi que poderia ser a oportunidade de fazer uma carreira dentro da minha paixão, que era o futebol. E, portanto, o dinheiro é importante para toda a gente. E tive essa felicidade de ganhar dinheiro a fazer aquilo que mais gosto. Portanto, e sem dúvida nenhuma, o dinheiro é importante porque temos que criar um futuro e temos que viver com ele. Sem ele não conseguimos viver, com certeza. E, portanto, mas não foi algo prioritário na escolha em termos profissionais daquilo que eu queria fazer na vida, não é? Não fui atrás de uma carreira ou de uma profissão por questões financeiras, não foi isso, não. Nunca, foi tudo muito natural e sempre fui muito desportista, sempre joguei ténis, handball, basquete, corri, enfim. Mas o ténis era a minha segunda modalidade e também cheguei a ser federado, rugby também cheguei a ser federado. E, enfim, portanto, o futebol sempre pesou mais e dentro da minha paixão pelo desporto, o futebol realmente preencheu-me. E consegui ter a felicidade de fazer uma carreira onde 90 e tal % dos jovens da minha idade gostavam de ter tido. E tu referes aí que começaste no Salgueiros, és um homem do Norte. Ao chegar a Lisboa, que desafios é que tinhas pela frente? Tiveste que te fazer homem mais depressa? Eu tive uma adaptação algo volátil. Se por um lado gostava muito de umas coisas, por outro lado não gostava muito de outras. Nós, realmente, a educação que eu tive, nomeadamente dos meus queridos pais, nós somos do centro do Porto, todos portuenses de cidade, tínhamos os nossos valores eram muito, e o nosso ritmo de vida era muito
era muito fechado, era muito familiar, era muito, em termos de dimensão, era reduzido, toda a gente se conhecia, vivíamos quase todos dentro daquelas meia dúzias de sítios onde toda a gente vai, onde toda a gente se encontra, nos restaurantes, nos cafés, enfim. Portanto, era uma cidade muito mais pequena e muito mais fácil de deslocar-nos e de conhecermos todas as pessoas e de vivermos, de convivermos uns com os outros. Cheguei a Lisboa, o ritmo foi completamente diferente, uma velocidade alucinante, onde praticamente ninguém conversava, ou se eu precisava de alguma coisa, ou se eu tinha alguma necessidade, enfim, porque é um ritmo diferente, é uma forma de estar diferente, mesmo somos todos portugueses, mas a personalidade, a forma de estar, de viver digamos que fundamentalmente o ritmo de vida é diferente. As pessoas não quer dizer que não se preocupem, não gostem e não sejam boas pessoas e enfim, e não estejam prontas a ajudar. Agora não há tempo, é tudo muito mais rápido e enfim, e portanto muito mais intenso. E onde se passa tudo, é a capital onde se passa tudo, e eu cheguei também a um ambiente de um clube grande, onde todos éramos bons, onde existia grande competitividade, onde em ambientes de maior dimensão ou de menor dimensão, se calhar não existe tanta competitividade e é mais fácil darmos todos bem uns com os outros. Enfim, e quando sobe de nível tudo, torna-se tudo mais exigente e mais difícil. Agora, a adaptação inicial teve um lado bom, pela criação de oportunidades, pela dimensão da exposição, as coisas correndo bem, a dimensão do reconhecimento era diferente, a criação de uma oportunidade de chegar mais rapidamente à seleção A foi também diferente, foi mais rápida, e portanto eu tive aqui 2-3 meses que consegui não só ser titular do Sporting, como passado 2 meses chegar à seleção nacional. Portanto foi aqui uma ascensão rápida em termos esportivos, mas depois que em termos sociais não era tão fácil por ter um desconhecimento daquilo que é o espaço onde eu vivia, não é? A dimensão daquilo que eu vivia, não tinha amigos, portanto, os meus pais ficaram no Porto, a minha irmã também estava, na altura tinha acabado a faculdade, enfim, nenhum amigo meu vivia cá em Lisboa, portanto, foi tudo um bocadinho diferente. Havia este paradigma, havia este antagonismo lá por um lado era tudo fantástico, por outro lado era tudo diferente e difícil em termos sociais, na minha adaptação inicial. Ou seja, no meio de tanta gente, no meio de uma capital superpovoada, tu sentias-te sozinho? Fora da minha profissão, inicialmente sim, pois claro está. Nós, com o tempo, começamos a conviver com quem nós trabalhamos, mas é mais fácil. Sim. E rapidamente eu tenho esta capacidade também de saber socializar e, enfim, de conviver e de conhecer pessoas e, portanto, de comunicar, e isso também ajudou a que pudesse criar ali uma outra amizade ou uma outra companhia, e que me ajudasse à integração, uma maior integração e melhor, e portanto, mas também nunca fui uma pessoa de ter necessidade de ter que fazer amizades à pressa, enfim, estou a dizer aquilo que onde eu vivia, que sentia-me confortável, não é? Estava na minha zona de conforto, e saí para onde larguei tudo para ir seguir um sonho, que foi ser profissional de futebol e chegar a um grande clube como era o Sporting Clube Portugal. Portanto, e são as tais decisões da vida que não só eu, mas quase todas as pessoas, penso eu, têm que tomar e têm que assumir essas decisões, porque sabemos que o ideal não está em lado nenhum, nem nunca estará, não é? Portanto, foi uma decisão difícil na altura, pela ligação que tinha não só à minha família como aos meus amigos, e isso eu senti. Depois do largar tudo, chegares a Lisboa, jogar no Sporting, quantas vezes esteve dentro de ti a palavra desistir? No Sporting? Face ao que tu passavas de bom e de mau. Nunca. Podia haver alguma tristeza num determinado momento, mas nunca a palavra desistir esteve presente, nem nunca estará. Há momentos que estamos mais animados do que outros, mas nunca estará. Até ao final da minha vida nunca estará. Seja em que situação estiver. Portanto, isso é um dado assente. Falaste aí na questão dos amigos e nos amigos que deixaste no Porto, mas que também não fazes amizades à pressa. Isso significa que escolhes muito bem
com quem te rodeias ou tendes a desconfiar de quem se aproxima de ti? Infelizmente, nós tendemos a desconfiar por experiências menos positivas que tivemos com outro relacionamento. Mas esse não sou eu, são todos. Portanto, eu se calhar também posso ter desapontado a determinado momento alguém, porque criou uma ideia de mim, eu se calhar não correspondi com a amizade e com a forma de estar de um amigo dedicado e a todo momento. Poderei ter falhado e ninguém é perfeito, mas maioritariamente não confesso que é difícil eu falhar com alguém nesse campo, quando falamos da palavra amizade. Se somos conhecidos e me exigem amizade porque querem ser amigos à força, logicamente vou encontrar coisas, ou uma forma de estar menos positiva da minha parte em relação a eles, ou porque eles queriam que fosse de outra forma e queriam obrigatoriamente que fosse. Mas lá está, são esse tipo de pessoas que eu percebo que não existe uma naturalidade no nosso relacionamento ou na criação da minha amizade. Agora tenho algum critério, e acho que todos nós, cada vez mais cuidado, aumentamos o nosso critério e a nossa forma de analisar e de criar relações e amizades, enfim. A palavra amizade é uma palavra forte, uma palavra... Mas hoje banalizada. Sim, lá está. Eu gosto mais de dividir em bons relacionamentos e amigos, não é? Portanto... mas mesmo a palavra amigo, enfim, eu acho que depende das expectativas que nós queiramos ou que nós tenhamos em relação às pessoas, porque nós às vezes queremos de um amigo uma coisa que ele não nos pode dar, e isso às vezes, se nós não soubermos perceber isso, portanto a nossa amizade vai chocar, e eu acho que isso é que as pessoas têm que perceber, e à medida que vamos amadurecendo, vamos percebendo isso. Que eu também tenho vindo a perceber isso, quer dizer, não posso exigir aos meus amigos aquilo que eles não podem dar, e somos todos diferentes. Portanto, tenho que saber viver com o feitio dele, e ele com o meu. Agora, há valores que têm que estar presentes, não é? Valores-chave que têm que estar presentes dentro de uma amizade, para mim são fundamentais. Agora, depois temos que saber conviver e viver uns com os outros. Saber agora, encaixar fundamentalmente, é como uma relação com a nossa mulher, enfim, portanto, é mesmo isso. E aí é que está o segredo, por vezes, das grandes amizades. Agora, isto cada vez está mais também... Lá está, é difícil fazer grandes amizades hoje em dia. Hoje é difícil fazer grandes amizades para a vida. Quer dizer, posso eventualmente fazer uma ou outra, porque a vida me vai permitir, mas é preciso passar muitas horas, é preciso conviver muito para que nasça uma grande amizade hoje em dia. Agora, bons relacionamentos tenho muitos e bons, e gosto de ter. Sentes essa necessidade de convívio hoje em dia? Sim. De conhecer os outros? Não sou uma pessoa feliz se não conviver, se não tiver amigos ou bons relacionamentos, porque lá está, aqueles bons amigos de bons relacionamentos para convivermos, porque sabemos perfeitamente que há amigos que são aqueles amigos de toda a vida, que são mais do que bons relacionamentos e mais do que conviver. São aqueles amigos que podemos um dia, se quisermos ter um desabafo, ou se precisarmos do apoio dele aqui ou lá, ele estará lá, como eu também estarei. E esses são mesmo muito poucos. Agora, eu não costumo dizer que os meus amigos, o que eu quero é boa disposição e boa companhia, principalmente à mesa. Gosto muito de estar com os meus amigos à mesa. És um bom prato. Antigamente não tive essa oportunidade enquanto fui profissional, porque tinha muitas exigências e portanto, muitas restrições, e isso não me permitia. E agora estou numa segunda fase da minha vida em que pós-futebol, pós ser profissional de futebol, nomeadamente como jogador, hoje em dia posso ter outro tipo de alimentação que não tinha, e posso ver outras coisas que não via. Claro. E portanto gosto de estar fundamentalmente, porque é quando nós estamos mais descontraídos, é quando nós conversamos, contamos histórias, divertimos, e é isso que eu gosto dos meus amigos hoje em dia. E acho que todos nós gostamos disso e procuramos isso das pessoas com quem temos relacionamento. É boa disposição. Não vou ter com um amigo para lhe pedir o que quer que seja, só se realmente tiver mesmo uma situação que espero nunca passar, claro, dramática. Não faz o meu feitio estar com um amigo e pedir o que é que seja. Faz o meu feitio estar com um amigo e dar-lhe mais do que receber, e conviver com eles e rirmos e divertirmos. Isso sim é o que eu pretendo dos bons relacionamentos e dos amigos que nós estamos a falar de hoje em dia. É o maior prazer que tens na vida atualmente, dar a conhecer ao outro o verdadeiro Sá Pinto?
É o que te dá gozo? Não me dá gozo. Por vezes sinto, quando sou abordado, ou quando não me conhecem, ou quando me conhecem a primeira vez, que tinham uma ideia diferente daquilo que eu sou como pessoa, da minha personalidade, da minha forma de estar, enfim, e reconhecem isso e dizem que sou para melhor. Eu fico todo contente, claro, e ao mesmo tempo fico com pena de algumas pessoas terem essa ideia de que eventualmente não, uma ideia diferente daquilo que é a minha personalidade. Agora, lá está, sempre fui uma pessoa muito competitiva, desportivamente, que realmente me entregava ao jogo de uma forma total e gostava muito de ganhar e que por vezes entrava em conflitos, enfim, o tal conflito é ir aos limites da emocionalidade e às vezes da forma de estar, mas enfim, cometi excessos, como toda a gente também comete, ou muitos cometem, e portanto, se por um lado tenho o reconhecimento de termos esportivos, ter sido um atleta realmente de grande dedicação à profissão e ao clube onde passou, por outro lado também tenho às vezes valorizam em demasia um ou outro excesso e aumentam através daquilo que lhes foi dado através dos mídias, pensam mais que aquilo realmente foi, ou têm um conhecimento daquilo que poderá ter sido e não foi. E depois eu, enfim, passo ali algum tempo a explicar algumas coisas e tal, e as pessoas também depois percebem. Mas é algo que eu já aprendi a viver, que há pessoas mas isso desde o primeiro momento em que eu sou profissional e tenho a exposição que tenho, a partir do momento em que se chega a um Sporting Clube de Portugal, e se joga, e se tem dimensão, e se tem reconhecimento, e as coisas correm bem, e se vence, há pessoas que ao lado, por exemplo, só nos dois rivais não vão gostar, ou não se revêem e não querem, portanto, só aí já temos não sei quantos mil, para não dizer milhões, a não gostar da nossa personalidade, ou de nós, não é? Claro. Por outro lado, também há quem goste, mesmo sendo dos outros clubes, e portanto isso também aconteceu, ainda hoje em dia acontece, portanto, como eu também tenho amigos de todos os clubes, portanto, isso não é prioritário para mim ter amigos só de um clube ou de outro, não, cada um é de quem é, claro. E portanto eu aceito sempre isso e convivemos todos bem, até não só em clubes, como também de diferentes cores também partidárias, e, enfim, isso é uma forma de nós estarmos e cada um segue os seus ideais, mas não deixamos de ser amigos perante os tais valores que eu idealizo e eu acho que para mim são fundamentais. Nos anos 90 e num mundo completamente diferente em comparação ao de hoje, era mais fácil lidar com a ascensão meteórica da fama e com todo o processo pelo qual tu passaste? Não sei se era mais fácil. Eu acho que hoje há mais meios e maior preparação dos profissionais de futebol também, maior ajuda nessa preparação e os meios e mais meios para ajudá-los nessa preparação, para essa exposição e para essa competitividade e essa exigência que existe ao mais alto nível, nomeadamente em clubes grandes como nós estamos a falar. E eu lembro, por exemplo, hoje em dia existem, hoje para os treinadores existem, não digo só treinadores, mas existem para os próprios jogadores, coaching, os gestores das redes sociais, exatamente, das redes sociais, assessores de imprensa, enfim, existe uma data de pessoas que prestam um serviço fundamental aos profissionais de futebol, e eu não tive essa ajuda. De um momento para o outro eu saio de um Salgueiros e chego ao Sporting de Portugal e de um momento para o outro estou com não sei quantos microfones à frente e dar entrevistas a toda hora, enfim, e a viver com o sucesso e o insucesso de 3 em 3 dias, ou seja, falhava um golo, caía tudo em cima, porque toda a gente via, marcava maior, enfim, e portanto isto mexe emocionalmente connosco, porque toda a gente vê, e isto não é fácil viver com esta pressão, não é fácil. Eu conheci muitos colegas, ex-colegas meus na formação e também mesmo no próprio Salgueiros que tinham valor, falando futbolisticamente, ou seja, na relação com a bola e com o jogo, enfim, conheciam tecnicamente, tinham a capacidade de jogar bem, não é? De perceber, de fazer as coisas a um bom nível. Mas depois o lado emocional de aguentar a pressão de falhar ou não falhar, e portanto viver com este receio do insucesso não permitiu a muitos, ou alguns pelo menos que eu conheço, não atingirem outro nível,
porque realmente o lado emocional a um alto nível tem tem um grande impacto e uma grande importância. Portanto, eu acho que hoje em dia os jogadores são mais preparados psicologicamente para o que vão enfrentar. para estas situações, e nomeadamente para o insucesso, que é onde se tem que preparar mais. Porque para o sucesso toda a gente quer ser nossa amiga e os adeptos gostam, batem palmas e tal. Mas para o insucesso, o ser vaiado, o não ter sucesso, não jogar bem, enfim, não ser reconhecido, às vezes começa logo dentro da própria equipa, e isso depois espalha-se, estende-se pelos sócios e pelo país inteiro. O teu eu, com essa pressão perante o insucesso, teve de construir uma espécie de barreira de pedra ou de cimento para que aquilo que diziam em relação a ti, aos golos que tu falhavas, por exemplo, às más exibições que pudesses fazer, isso não te afetasse no dia-a-dia? Tiveste que tornar até contigo próprio mais frio na tua relação contigo. Sim, mas por exemplo, há uma coisa que eu a dada altura fiz na minha vida, que eu era muito criticado por ser muito expansivo e muito emocional e mandar estar sempre a falar com os árbitros, assim, e levava muitos cartões amarelos, enfim. E eu a certa altura, assim, ora bem, se isto é uma coisa minha e eu estou a perder aqui algum rendimento por isso, deixa-me lá ver o que é que eu posso fazer mais. E então comecei a levar menos cartões amarelos, comecei a ter mais calma numa outra abordagem ao jogo, numa outra situação, enfim. Preocupei-me em demasia com o meu lado emocional, deixei de ser eu a viver o jogo, que com um outro excesso eu tinha, logicamente, mas que maioritariamente as coisas, a minha forma de estar, o meu rendimento superiorizava-se a tudo isso que pudesse acontecer uma vez ou outra. O que é certo é que um dia você de um treino, um sócio vem ter comigo, um senhor já de uma certa idade, e disse assim: Sá Pinto, posso dar uma palavra? Eu, sim, senhor, diga. Está tudo bem contigo? Tudo, não sei. Sim. Pá, eu gostava tanto de ti quando te levavas tanto mais amarelos. Sincero. Eu fiquei assim a olhar, engraçado. Mas lá está, eu perdi, realmente controlei uma situação que me era desfavorável aos olhos e à imagem de quem me conhecia pelo meu lado emocional e que não poderia ter grandes coisas amarelas, enfim, que prejudicava-me a mim próprio, mas ao mesmo tempo prejudiquei o meu rendimento. E deixei de acrescentar o valor que acrescentava à equipa, não é? Em termos de decisão, em termos de concretização, de ajudar em golos, em vitórias, enfim, para conseguirmos vitórias. Portanto, lá está, essa barreira eu fui construindo, não só nos relacionamentos que eu criava, porque mesmo em termos de negócios, a mim chegaram a oferecer os negócios da China. E se queria fazer parte de um projeto, ser um sócio para o Planet Hollywood em Lisboa, por exemplo, na altura que era o Schwarzenegger, assim, ofereciam de tudo, não é? Todo tipo de negócios. Portanto, nós temos que criar ali alguma barreira para este tipo de ofertas que eram constantes. E depois, essa situação, eu sempre tive a felicidade de acreditar muito em ter uma grande autoestima e acreditar muito em mim, muito no meu trabalho, e portanto as tais metas que eu ia criando, eu criava sempre pequenas metas, curto e médio prazo, nunca de longo prazo, mas para me automotivar e para ter um caminho orientador. E portanto eu ia não só em termos daquilo que era a minha performance enquanto profissional de futebol, que queria que melhorasse aqui, ou seja, o meu pé direito era bom, mas a minha relação com a bola com o pé esquerdo não era tão boa, de cabeça não era tão forte, enfim. E eu próprio, em termos individuais, queria melhorar estes aspectos para depois, em termos coletivos, poder acrescentar valor. Portanto, não estamos a falar só disso, estamos a falar também do lado emocional, enfim. Havia coisas que eu criava para ser melhor. E portanto, essa barreira eu nunca tive que a criar, porque eu sempre fui muito exigente comigo próprio. Eu sempre me exigi o máximo em tudo. Sempre foste o teu principal crítico. Sempre. Tive uma grande capacidade de autocrítica e portanto, eu próprio analisava os meus jogos e eu sabia onde é que eu tinha que melhorar e aquilo que eu tinha que fazer. E portanto, não me deixava ir abaixo com um simples comentário, apesar de sentir... no início a crítica destrutiva, que há muito essa crítica destrutiva no nosso país em termos desportivos, e até gratuita e não construtiva, e eu era tão jovem, com 21 anos, 22, enfim, e havia muita maldade em alguns jornalistas na forma que escreviam, muita
eram levianos demais a escrever. E, portanto, e pouco cultos em relação à profissão, em relação, ou seja, em relação à atividade esportiva, em relação ao futebol, e, portanto, poderiam ser pessoas que realmente sabiam escrever muito bem, mas que percebiam um pouco do jogo. E, portanto, ainda mais me deixava triste. Uma das técnicas que eu utilizei no início, enquanto não tivesse a capacidade de ultrapassar totalmente isso, porque quem não sente não é filho de boa gente, logicamente, e perante aquele início que eu dizia que havia coisas muito boas e coisas muito más, esta era uma daquelas que, quando as fazia 4 jogos bons, mas fazia o mal, é Portugal, não é? Enfim, os 4 bons normais, o mal... E, portanto, levava forte, levava uma crítica forte. E, portanto, aí uma das técnicas que eu utilizei do tal muro foi não valorizar alguns jornalistas desportivos que escreviam, algumas notas que davam, evitar dar-lhe importância e, portanto, ultrapassar melhor essas situações. Isso foi uma das técnicas que eu utilizei para me adaptar a esta exigência, à pressão, à competitividade, à falta de reconhecimento, ou à justiça, ou injustiça, neste caso a injustiça, daquilo que às vezes estava a acontecer. Porque, maioritariamente, eu tinha argumentos para poder falar com eles e dizer, olha, isto foi por causa disto ou daquilo, mas lá está, não há tempo, nem podemos estar a perder tempo a toda hora, não é? Porque eles próprios deviam se ter preocupado. No antes. Eu sou licenciado em comunicação também e, portanto, sei e conheço os artigos e sei perfeitamente que uma das grandes verdades, é logo o primeiro, penso eu, é ouvir as duas partes, não é? Claro. antes de tirarmos a nossa própria conclusão. E ali não havia, havia só uma parte. Hoje em dia, atualmente, com os teus amigos, ainda costumas ser o melhor jogador em campo? Isso. Agora, hoje em dia é muito difícil jogar. Infelizmente tive aqui algumas aulas no meu joelho, já fui operado uma data de vezes ao joelho direito e, enfim, gosto de ir brincar de vez em quando, mas também não posso brincar muito, porque o meu lado competitivo continua lá. E às vezes chatei-me demais e não posso. E, portanto, gosto de brincar e gosto de me divertir com eles e jogar, mas hoje em dia não, lá está, é das coisas que eu, quando estou a treinar, e isto é um paradoxo, mas é verdade, quer dizer, eu estou no campo todos os dias, estou a dar treino aos meus jogadores, passo 16 horas, se calhar estou a exagerar, mas 12 horas num clube, e às vezes não estou, já me aconteceu até dormir lá, várias vezes, mas e não vou, e não treino, não treino, eu podia jogar um bocadinho de futebol, ou podia, enfim, com a minha equipa técnica, com algumas pessoas que trabalham no clube, muitos fazem. E, portanto, hoje em dia a minha atividade consome tanto, é de uma responsabilidade tal e tão diferente de ser jogador de futebol, tão diferente, e uma responsabilidade tão diferente, ou seja, a responsabilidade é enorme para as duas, mas tão diferente que me consome, e, portanto, opto mais por fazer desportos individuais que depende de um espaço e de um tempo que eu tenho ali, nomeadamente correr, fazer um jogging. Faço isso muitas vezes. Portanto, é onde eu pratico mais desporto. Porquê esse brilhozinho nos olhos quando falamos da tua carreira de treinador? Achas que encontraste aí a tua verdadeira vocação? Isso. Então ainda era fantástico. Já tive a felicidade que tive como jogador e cheguei ao patamar que cheguei, como se conseguisse chegar pelo menos ao mesmo nível como treinador. Aliás, já estive lá, mas não de forma contínua. Como sabes, treinei o Sporting, tive algum sucesso, e conquistas boas, nomeadamente em mais de 100 anos de história. Tenho a felicidade de estar em 2 meias finais, em 5 tenho a felicidade de estar em 2 meias finais das competições europeias, em toda a história do clube. Da Liga Europa, aquela meia final com o Atlético Bilbao. Exatamente. Sim. E como jogador também, a final que nós tivemos depois em casa, infelizmente não ganhamos, mas tive essa felicidade e, portanto, há muitas coisas positivas enquanto jogador e já enquanto treinador também. Agora, eu tenho, como alguém disse uma vez, I have the chance to live twice. Eu tenho a oportunidade de viver 2 vezes profissionalmente. Sim. Criei uma primeira grande paixão, que foi ser profissional de futebol, e consegui naturalmente, pela paixão e pela dedicação, atingir o nível que atingi. E criei uma segunda paixão, que é treinar. Gosto imenso do treino, gosto imenso de liderar a minha equipa, de pensar o jogo, do lado estratégico, da análise do adversário, do planeamento, do trabalho, da operacionalização dos próprios exercícios, enfim. E isto é uma segunda paixão, sem dúvida nenhuma. Agora,
Existem hoje em dia, a competitividade aumentou, o nível dos treinadores também, hoje em dia, é cada vez mais igualado. E, portanto, o lado estratégico cada vez irá fazer mais a diferença entre as equipas, porque hoje em dia todos treinam bem, têm bons jogadores, portanto, prepara-se bem as equipas e, portanto, é no detalhe que se vai fazer a diferença. E quase não há segredos. Ou então no orçamento, e quase não há segredos. Ou então no orçamento e no budget, na diferença, claro está, individual dos jogadores, que aí sim é onde também se pode fazer a diferença. Mas existem muitas variáveis hoje em dia para se ter sucesso. E essa é a minha grande tristeza em ainda não estar num nível que eu gostava de estar e que ambiciono estar, em que a minha carreira tem sido algo volátil nesse aspecto. Se por um lado já atingi grandes feitos em chegar à Sérvia e ganhar 8 jogos seguidos e já tínhamos perdido o campeonato e fomos até ao final, pegar numa equipa em último lugar na Grécia e levá-la ao 6º lugar e às meias finais da Taça da Grécia, enfim, no Sporting fomos às meias finais e outras situações. No Belenenses, em mais de 100 anos de história do Belenenses, nunca o Belenenses atingiu o que atingiu na Liga Europa e foram batidos vários recordes e, portanto, eu estou ligado e tive a felicidade de estar ligado também a essa situação, não é? E, portanto, tenho alguns feitos já muito consideráveis ainda na minha curta carreira, mas que ainda não tenho tido a felicidade de haver aqui uma regularidade nesta continuidade em termos de êxitos, que é algo que é importante também para mim, pessoalmente, mas porque existem muitas variáveis, lá está, existem muitas variáveis e o treinador tem que ser muito assertivo. E às vezes a assertividade está lá, mas como é um jogo de seres humanos e às vezes se nós analisarmos as características do jogador para aquele jogo, para aquela estratégia que nós tínhamos montado, enfim, para aquilo que tínhamos idealizado, ou começar o jogo, ou entrar no jogo, eram as ideais, eram aquelas que se justificava, e aquilo que nós falamos individualmente com ele e com a própria equipa, era exatamente isso que deveria ter acontecido, mas não acontece. E aí é que às vezes a realidade... Não, o mesmo jogador consegue, de um jogo para o outro, ter comportamentos diferentes, sim, completamente diferentes. E porque realmente, mas nada justifica. E não há sinais. Nós estamos muito atentos aos sinais. Os treinadores estão muito atentos aos sinais. Portanto, eu acho que hoje em dia onde o treinador faz grande diferença e nós vemos isso pela experiência, por exemplo, do Sr. Fernando Santos na Seleção Nacional, que tem pouco tempo para trabalhar numa Seleção Nacional, mas que na gestão de recursos humanos, fundamental, gerir um grupo. Gestão dos homens. Exatamente. Eu acho que a gestão dos recursos humanos é fundamental cada vez mais, não só no futebol, mas também, penso eu, em tudo o que envolve grandes empresas e equipas, e portanto, acho que aí temos que saber ser assertivos com o grupo e ter esta capacidade de gerir o grupo. Mas também não chega, por exemplo, ainda agora na Arábia, que é uma cultura completamente diferente, e aí sim houve aqui um choque de cultural em termos daquilo que é o profissionalismo, a dedicação, a competência para estar num nível alto. O relacionamento com os jogadores era extraordinário, mas depois eles não estavam preparados para pensar o jogo. Para pensar o jogo dentro de uma forma de jogar, dentro de uma ideia de jogo coletivo. Enfim, são muito anarcas, e não quer dizer que são maus profissionais ou não, são assim. Pode-se tentar ir buscar uma coisa aqui ou lá, mas não se pode ir buscar muito, não se pode pedir muito, porque depois deitam-se super tarde, depois não aparecem aos treinos, enfim, há aqui uma data de variáveis que são assim. E a alimentação deles é uma alimentação que não existe, enfim, imprópria para um profissional de futebol. Portanto, tem muitas situações em que temos que nos adaptar a uma realidade que não se coaduna com ser profissional de futebol ou para aquilo que se exige. Agora, portanto, é este tipo de variáveis que nós temos que nos ir adaptando em termos culturais, em termos daquilo que é não só a cultura do país, a cultura do clube, das pessoas que estão à nossa volta, quem são aqueles que realmente são os mais influentes, os mais importantes, saber e depois ser assertivo nas escolhas, não só na ideia de jogo, não só no sistema, não só naqueles que vão iniciar o jogo, ou que vão ser não só nos convocados, como aqueles que depois vão participar, na comunicação que temos diária com os jogadores. Às vezes uma linguagem não verbal, só levantar um olhar, ou só levantar uma mão, eu estou a dizer muita coisa. E até aí eu tenho que ser assertivo, porque a interpretação daquele lado tem que chegar, a mensagem tem que chegar, porque se chegar ao contrário, vai ter um impacto. E tudo o que nós fazemos hoje em dia, nós treinadores de futebol, tem um impacto. E estamos a ser analisados constantemente
em cada segundo, em cada minuto, por tudo e por todos, não só pelos jogadores, como pela direção, pelo departamento, pela médica, enfim. E, portanto, nós temos que ser uns grandes gestores de recursos humanos, porque tudo parte daí. E é fundamental que nós tenhamos esse jogo de cintura, essa paciência, porque é onde vai residir grande parte do nosso sucesso. Tiveste que te tornar ultra minucioso nos detalhes. Sim, sem dúvida. Tudo ao milímetro. E não chega. E mesmo assim não chega. Não chega, mas é verdade. e não chega por mil e uma razões, mas enfim. Na tua própria autoavaliação, por assim dizer, dentro de ti tens todas as características para, depois de todo o sucesso que tiveste por onde passaste, cimentaste como um treinador de topo? Tenho alguma experiência como treinador já, mas tenho muita experiência enquanto profissional de futebol a mais alto nível, não é? Uhum. E, portanto, este mundo do futebol para mim não é desconhecido. O ambiente da pressão, dos grandes jogos, dos grandes estádios, enfim, do nível que existe competitivo nunca é desconhecido. Portanto, tenho uma vantagem em relação a esses aspectos. Já passei também já treinei grandes clubes, nomeadamente como o Sporting, o Estrela Vermelha, enfim, clubes que lutam para ganhar campeonatos e títulos. E portanto, o Belenenses noutra dimensão, mas conseguimos ter grandes feitos, como ganhar a Basileia, enfim, e grandes vitórias. Agora, estou preparado para grandes desafios e gosto dos grandes desafios e gosto da pressão. Agora, tenho algumas características dentro da minha personalidade, eu tenho uma paixão enorme que me permite sonhar em voltar a ser, ou voltar a treinar ao mais alto nível. Tenho uma grande paixão pelo jogo, tenho uma vontade enorme de trabalhar diariamente nesta profissão. E, portanto, penso que tenho alguns pontos que são importantes dentro da minha vontade, dentro da minha forma de ser, que são fundamentais para se estar nesta profissão. Agora, tenho que aprender, evoluir, como toda a gente. E isso, todos nós seremos sempre melhor daqui a 10 anos, quer queiramos, quer não, ou achamos que estamos sempre preparados. Agora, eu estou sempre preparado para os desafios que digo sim. Agora, não quer dizer que eu não tenha que aprender ainda mais coisas. Posso ter que aprender como toda a gente. E temos o caso do Ancelotti, que é melhor treinador há 20 anos depois do que há 20 anos atrás. E todos, não é? Portanto, isto nunca se recusou a aprender. Exatamente. Isto é um processo normal. Agora, em todos os desafios que eu entrei e que abracei, estive sempre preparado para eles. E estou preparado hoje em dia para treinar qualquer equipa. Não quer dizer que seja o melhor, mas estou preparado. Estou preparado para treinar qualquer equipa. E isso, digo isto com orgulho e com paixão e com vontade. Portanto, é diferente de dizer que sou o melhor e que eu não considero que seja alguém seja melhor que eu. Não. Claramente o Mourinho e todos estes treinadores são melhores e têm mais experiência e têm um conhecimento de um jogo já vasto de anos e anos e anos. Isso é normal. Agora, daí até dizer que eu não estou preparado, é diferente. Claro. Pode haver melhores e há, de certeza, como nós sabemos, mas eu sinto-me preparado para os desafios. Agora, lá está, vamos ver o que é que o futuro nos dirá. Nos detalhes que falaste há pouco, por teres estado nos 11 iniciais, por teres tido a carreira que tiveste, com as vitórias que tiveste, com a forma como tu jogavas, tudo isso faz com que tu percebas melhor hoje em dia, enquanto treinador, o jogador que está dentro das quatro linhas? Perdoas mais facilmente um erro, uma bola mal passada, uma bola mal ajustada? Perdoo muito mais. Tenho que perdoar porque uma das grandes coisas, das minhas grandes dificuldades que eu tinha enquanto colega de trabalho de outros é que não percebia como é que os meus colegas não corriam tanto como eu, alguns, ou que não se dedicavam tanto, ou não eram tão disponíveis. Isso a mim fazia muita confusão e, portanto, era algo que eu digeria muito mal e que eu convivia muito mal comigo próprio em relação a esse tipo de atitudes dentro da minha equipa, enquanto jogador de futebol. E às vezes tinha alguns atritos com alguns colegas, mas depois, lá está, com o tempo comecei a perceber que não vale a pena, quer dizer, eles têm umas características, outros têm outras, eles têm aquelas, e por mais que eu possa, ou alguém queira, se ele não quiser, essa pessoa não quiser, dificilmente irá evoluir ou se irá superar, porque não chega só com estratégias de comunicação, com estratégias aqui e acolá, com o treinador possa ter para
para poder mudar alguns comportamentos. Não, os comportamentos, a personalidade da pessoa está lá. Ela pode evoluir com certa exigência, se quiser. Se ela não quiser, será muito difícil mesmo dar perante até a nossa experiência. E eu senti isso enquanto treinador com alguns jogadores. Agora, a personalidade do treinador também está lá e a forma dele liderar é aquela. E os jogadores também têm essa capacidade de se adaptar a isso. Portanto, é mais fácil para mim influenciar enquanto treinador alguns comportamentos, porque se querem jogar têm que fazer aquilo, ou têm que ter este tipo de comportamento, do que enquanto colega poder ajudar ou mudar isto ou aquilo. É uma voz diferente, é uma liderança diferente, em que o jogador respeita mais o treinador. Agora, eu aprendi a viver com esse tipo de jogadores que me dão coisas diferentes ao jogo, nomeadamente tecnicamente coisas diferentes ao jogo, não me dão a agressividade em termos defensivos, mas dão-me um compromisso, pelo menos em termos posicionais, em termos daquilo que vão ao limite das suas capacidades, que é suficiente por vezes. Por exemplo, se estivermos a falar de processo defensivo, para que ele cumpra, que ele possa jogar na minha equipa, porque em termos ofensivos vai-me acrescentar um valor que nenhum pode mais para acrescentar. E o jogador equilibrado, aquele perfil que eu quero de jogador para a minha equipa, cada vez é menos evidente, ou que existe menos no mercado, com muita pena minha, porque o meu grande sonho é ter uma equipa à minha imagem. Por exemplo, nós vemos o Atlético de Madrid, é uma equipa à minha imagem, sem dúvida nenhuma. Eu olho são jogadores de qualidade, com um compromisso enorme com a profissão, com o objetivo da equipa, com o treinador, com a massa associativa, com todos, sem dúvida. E depois que tem um rendimento e uma eficácia, e enfim, uma forma de ser vitoriosa, de estar, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo, ou seja, eles, a equipa funcionam sempre bem e todos eles individualmente cumprem rigorosamente com aquilo que tem que ser feito. Mas vemos lá jogadores que não tinham essa personalidade, não tinham essa característica de assumir este tipo de compromisso, ou nunca demonstraram maioritariamente ao longo das suas carreiras. Depois teve a ver ali uma influência de um treinador, que foi neste caso o Simeone, que está, claro, respaldado por uma massa associativa exigente e que quer uma equipa competitiva, a personalidade do treinador com a sua equipa técnica todo diariamente, alguns jogadores-chave dentro da equipa também a aglutinar e a motivar. Mas, portanto, temos o Tiago, que é um jogador que eu gosto muito, um grande jogador da nossa seleção, e que infelizmente não foi este europeu por questões físicas, mas foi um grande jogador, mas que nunca foi visto como um jogador muito agressivo, um jogador defensivamente muito disponível. E no Atlético de Madrid nós vemos um Tiago com um compromisso enorme, quer em termos defensivos, e depois a qualidade dele ofensivo que sempre teve, não é? Como jogador, um grande jogador que é do meio campo. Mas lá está, vimos aqui um caso de alguém que melhorou a sua forma de estar em termos coletivos e com a profissão, provavelmente com um conjunto de influências, as tais variáveis que eu falo. É preciso ver as tais variáveis que vão influenciar muitas vezes o rendimento de um jogador de uma equipa, não é? Não é trabalho de um homem só. O mestre Ricardo Sapinto sentiu a urgência do Canudo? Exatamente. Achei que pós carreira de futebol, enquanto jogador de futebol, achei que teria que me formar, teria que criar outras bases, teria que me preparar de outra forma para criar outras oportunidades, se assim o entendesse, no futuro, porque ainda quando acabei a carreira, ainda não tinha idealizado que seria a carreira de treinador de futebol que eu iria seguir, mas quis primeiro preparar-me para algumas das áreas que eu eventualmente poderia vir a trabalhar, e que me ajudasse também essa formação, que me ajudasse isso sim a descobrir um novo caminho, que acho que é algo difícil para quem deixa de jogar após 20 anos como profissional, foram 17, mas desde os 7 anos, portanto foram 30 e tal anos, aliás 20 e tal anos a jogar futebol e federado, e como tal, após tantos anos é difícil que nós descobramos rapidamente outra coisa, ou que tenhamos uma paixão rapidamente por outra coisa. Há uns que conseguem logo rapidamente identificar aquilo que irão fazer pós-futebol, há uns que sim, outros que não, que foi o meu caso, não tinha nada idealizado, e portanto foi essa a minha necessidade. Licenciei-me em comunicação no ICEM, porque achei que a comunicação está presente em todo lado. Tudo que eu fosse fazer no futuro, acho que me iria dar bases, não só para fazer apresentações, enfim,
para reuniões, para falar em público, que já tinha essa experiência, mas para melhorar as minhas capacidades, melhorar tecnicamente, enfim, tudo aquilo que eu pudesse fazer, iria fazer. E, portanto, achei que me licenciar em comunicação empresarial iria-me ajudar também em termos futuros. Posicionar-me também num patamar diferente, ter outras bases, poder criar outro tipo de oportunidades. Depois fiz um mestrado em gestão de desporto e marketing e acabei por defender uma dissertação muito ligada também ao futebol, sobre o impacto, ou seja, o impacto da liderança de um treinador pode ter num jogador de sucesso na fase de transição do futebol de formação para o futebol profissional. Ok. Uhum. Sobre o ponto de vista dos jogadores de sucesso, ou seja, fiz entrevistas qualitativas a ex-colegas meus que tiveram sucesso. Claro que em termos de investigação teremos que ver agora o outro lado, sobre o ponto de vista dos jogadores que não tiveram sucesso. Sim. Não é? Neste caso estou a fazer jogadores de seleção, nomeadamente o João Pinto, o Figo, o Rui Costa, o Bahia, enfim, muitos deles que disponibilizaram e que maioritariamente foram feitas por mim, entrevistas, em que eu percebi qual o impacto teve, e alguns tiveram desde a formação do futebol de formação em grandes clubes, outros não. Por exemplo, o Sérgio Conceição, que tinha feito parte na Académica também, enfim, em outros clubes, e que chegaram também ao mais alto nível e portanto, esse estudo não diz que é fundamental, logicamente. A liderança do treinador não é fundamental, nem é preponderante para essa ascensão. Tem o seu impacto, claro que tem, mas houve diferentes tipos de liderança, uns com mais assertividade em termos de linguagem, em termos de comunicação, outras muito menos assertivas, outros mais profissionais, outros menos organizados, outros mais organizados, mas assim, aquilo funcionou. O que é que tem muito a ver é a personalidade do jogador. A forma como ele encara essa transição. Exatamente. E ele próprio, tem a ver com ele próprio. Uhum. Tem a ver com o seu eu. Tal questão do compromisso que falávamos. E da sua característica, da sua fundamental ou preponderante, que está na sua personalidade, o querer vencer. E depois também não tem a ver com se vem do meio social mais precário ou mais ou melhor, tem a ver também com isso. Portanto, houve várias conclusões que eu cheguei que foram muito interessantes nesse aspecto, mas a característica fundamental realmente tem a ver com o próprio jogador, dele que está intrínseca à vontade de ganhar e de vencer nesta profissão, porque tinham paixão e tinham esse sonho. Portanto, isto foi fundamental, porque muitos deles venceram com o treinador a tratá-los mal e pouco assertivos e a perceberem muito pouco do jogo e enfim. E em contexto de equipas que não tinham grande sucesso também em termos desportivos, mas que ele despoltou porque tinha qualidade, diferente dos outros, e portanto se ele se deixasse arrastar pela equipa, provavelmente também não iria ter sucesso. Portanto, individualmente, eu vou fazer o máximo. Então, e portanto tem muito a ver com isso. Foi algo que me realizou também, que foi algum valor que eu acrescentei também para quem quer e estuda o futebol, para perceber um bocado mais do fenómeno, e que sim, sou mestre em marketing, enfim. Mas é algo que apenas me complementa, ou apenas que me realiza, porque após voltar a estudar, voltarmos a dedicar diariamente à universidade, e é muito exigente quando se é pai, marido, enfim, e quando se tem algumas funções paralelas noutras atividades como eu ia tendo. Continuei ligado ali ao Sporting, nas relações internacionais, enfim, e portanto não foi muito fácil gerir tudo isso. Mas eu achei que era fundamental, porque não gostava de um dia só ser, ou que me criassem uma nova oportunidade no mercado de trabalho por ter sido o Ricardo Sá Pinto jogador de futebol, mas sim porque eu tenho base e tenho formação para poder ser uma opção, pelo menos, e aí acho que é importante todos os profissionais de futebol, e acho que não se pode fazer muito através do nosso sindicato, dos jogadores de futebol, e penso que já se está a fazer muitas coisas, mas penso que pode-se continuar a fazer nesse aspecto, porque eu realmente, quando acabei a carreira, criou-se um vazio muito grande e não houve um apoio imediato nesse sentido, e que eu senti falta. Pareceu para ti uma espécie de beco sem saída
quando acabaste a carreira? Sem dúvida que foi. Foi algo... Aqueles primeiros tempos, enfim... a família trata de nos dispersar um bocadinho, de nos ocupar um bocado o tempo e de vamos fazer aqui ou duas outras coisas que não costumamos fazer, vamos aqui, fim de semana, não sei o que mais, amigos que não estávamos, não sei o quê, enfim. Há ali aquele primeiro transfer que ilude um bocadinho o que é que se vai passar a seguir, ou seja, fazer coisas diferentes. E que nos ocupa um bocado a nossa mente, o nosso estado de espírito, enfim. E isso ajuda a ultrapassar momentaneamente a grande tristeza que é deixar de jogar. Mas depois, rapidamente, portanto, estamos a falar de poucos meses, não é? Ou mesmo um mês ou dois, enfim, isto é tudo muito curto. Rapidamente caímos na realidade e dizemos, isto, enfim, tem que criar outra coisa, porque isto realmente é vazio demais para a minha forma de estar e para aquilo que eu sempre fiz toda a vida. Portanto, foi um grande vazio que eu tive que fazer um caminho para me redescobrir, é verdade, porque não tinha claro aquilo que eu gostava de fazer. Agora, sinto que tenho capacidade para fazer algumas coisas, mesmo, por exemplo, gosto de ensinar, gosto de dar aulas, por exemplo, gosto de falar, enfim, às vezes vou a um colóquio, a um congresso, a uma palestra, daqui ou lá, enfim, divirto-me, desde que seja um tema que eu me identifique e que goste e que me possa preparar também minimamente para acrescentar valor, isso gosto. Não metes o pé fora d'água. Normalmente, acho que não há necessidade acho que eu arrisquei muito na minha vida e sempre fui um homem de luta e um homem fui capitão anos e anos, enfim, e não tive problemas em assumir responsabilidades e desafios e ir à frente do grupo, enfim. Agora, acho que há coisas que nós temos que ser inteligentes e preparar-nos, porque realmente... acho que tudo evoluiu para melhor, em termos daquilo que é as competências de cada um, a preparação, o nível, e portanto temos de estar preparados para os desafios, para a competitividade do mercado e para aquilo que nós queremos fazer, e enfim, acho que isso obriga-nos a ter uma constante evolução, aprendizagem, interesse sobre algumas... Não nos deixarmos, enfim, adormecer. E isso eu não tenho deixado. Agora, tenho uma paixão enorme por o treino e gosto imenso de ser treinador. Agora reconheço que é preciso muita paciência. Algo que nunca foi uma característica na minha personalidade, confesso, natural, mas que aprendi a tê-la, questões óbvias que um líder tem que ter, mas é preciso ter muita paciência para se treinar hoje em dia, porque estas gerações também de agora são diferentes da minha altura em algumas situações que eu acho que eram fundamentais. Não havia esta informação, ou acesso à informação, não havia estes meios tecnológicos que existem hoje, que ao ponto de hoje em dia quase eles nem se falarem, não é? Portanto, eu terei uma vez para explicar aos meus jogadores porque é que eu proibia nas horas das refeições, nas horas dos meetings, enfim, nos passeios que fazíamos antes dos jogos, para descompressão, que era aquela ativação matinal, enfim, que não gostava que se utilizassem os telemóveis ou que se tivessem... E, portanto... E expliquei-lhes isso antes de impor uma regra, que era essa, porque uma vez tirei-lhes uma fotografia, estavam os 17, os 18, eram 18 na altura, não sei se faltavam, que estavam convocados para um jogo, estava cada um no seu telemóvel, cada um a ver a sua imagem, cada um no seu Facebook ou no Instagram, ou enfim, no que fosse. E, portanto, deixaram de conversar, deixaram de conviver. E no balneário a mesma coisa. E essa regra também impus antes do treino, porque, enfim, eles chegam lá ao treino e cada um equipa-se e põe-se no coisa, ou vai para o posto médico, enfim, e leva o seu telemóvel. E não largam o seu gadget nesta altura, portanto. E deixaram de conviver, deixaram de conversar, deixaram de conviver em equipa. E, portanto, isto aconteceu muito e cada um cada vez mais vive no seu mundo. É um prolongar também da realidade que se vive fora dos balneários, porque hoje em dia... O que nos liga torna-nos mais distantes. Mas exatamente. Hoje, as pessoas até antigamente conversavam nos autocarros, hoje em dia cada um assenta-se ao seu lugar com o seu telemóvel. Um está a ver um filme, outro está a ler um livro, outro está a ver as notícias, outro está a sei o quê. Quer dizer, as pessoas deixaram de conversar e de conviver. Agora, em ambientes de equipa, torna-se mais difícil e perigoso. E eu penso que isso é fundamental, ter algum cuidado, porque depois os jogadores, lá está...
Mas criaram outro tipo de manias e de informação também, não sei, enfim, outro tipo de gostos, que nós não éramos tão minuciosos, não éramos tão... A própria questão da imagem. Da imagem, enfim, o corte para a esquerda, o corte para a direita, enfim, antigamente, eu lembro que na minha altura, quando comecei a jogar, se eu aparecesse com um corte assim mais... indiferente, o treinador, pá, cuidado, Ricardo, pá, isto aqui, nós estamos no circo, pá, vê lá e tal... E, portanto, senti isso. E isto mudou comecemos em tatuagens e cortes, enfim, pá, cada um tem o direito de fazer o que quer. É importante é que a concentração e o rendimento estejam lá enquanto profissionais de futebol. Mas que, em alguns casos, ultrapassou o limite, ultrapassou. Quer dizer, eles hoje em dia preocupam-se, alguns deles, mais em competir em relação a penteados e imagens e não sei o que, em roupas, do que propriamente... ver mais vezes os jogos deles, ou ver mais vezes a correção, ou corrigir-se, ou autocrítica, ou prepararem-se melhor. Mas, enfim, é como é. Queres ser sempre e daqui para a frente uma opção por mérito e nunca pelo nome que construíste na tua carreira? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma que esse é o objetivo. Já, de certa forma, alcançado em algumas situações, em alguns desafios que tive, em que tive a felicidade de ter êxito, mas preciso, para uma carreira que quero ter como treinador, ter mais regularidade e mais continuidade, para isso solidificar mais. Ricardo, foi um grande prazer ter-te recebido aqui nas conversas de esquina. Deixa-me fazer esta confissão. O Ricardo não jogou no meu clube, mas é um dos meus grandes ídolos de infância e cresci-o a ver jogar, e é um grande prazer que apadrinhes este regresso do programa. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Foi o regresso das conversas de esquina. Voltamos na próxima semana. Beijinhos, abraços, um bom fim de semana e lá está, um bom regresso.